Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e na aula de hoje nós continuaremos falando sobre o corpo humano. Pois bem pessoal, na aula de hoje nós iremos falar sobre o sistema endócrino. Mas antes de falar de sistema endócrino propriamente dito, eu trouxe algumas situaçõezinhas para vocês analisarem. Bom, vocês já ouviram a expressão adrenalina na veia? Geralmente as pessoas utilizam essa expressão quando são submetidas a situações de risco ou perigo, né? Como, por exemplo, andar de montanha-russa. Quando a gente anda de montanha-russa, a nossa mão começa a suar, o nosso coração começa a bater forte, a nossa respiração fica mais ofegante. Tudo isso é efeito da adrenalina no nosso corpo. Além de andar de montanha-russa, outras situações, esportes radicais, como, por exemplo, voo livre ou algumas manobras, né, de bicicleta, skate, moto e aí por diante. Então, todas aquelas reações que nós sentimos são efeitos da adrenalina no nosso corpo, tá certo, pessoal? Então, a adrenalina na veia é exatamente isso. Querem outra situação? Vou trazer outra situação para vocês. Ah, quem nunca se apaixonou, né? O amor é lindo. Então, pessoal, quando você está se apaixonando, geralmente, ao ver a pessoa amada, seu coração começa a bater mais forte, não é isso? A sua respiração fica mais ofegante, parece que você tem borboletas no estômago, não é isso? Todas aquelas reações que a paixão avassaladora causa no nosso corpo. Aquela sensação de bem-estar, de felicidade ao estar do lado da pessoa amada. Tudo isso, pessoal, são efeitos de hormônios no nosso corpo, como por exemplo a ocitocina e outras substâncias, como por exemplo a dopamina, tá? E na aula de hoje nós iremos falar exatamente a atuação dessas substâncias no nosso corpo. Essas substâncias que são chamadas de hormônios. Então nós iremos ver onde que os hormônios são produzidos, o que são hormônios, como que eles atuam no nosso corpo, tá certo? Pois bem, e a habilidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje será identificar os hormônios produzidos no sistema endócrino e suas funções no organismo. Então vamos lá! Pois bem, pessoal, para iniciar nós precisamos saber o que é hormônio, não é isso? E hormônios são substâncias produzidas por células ou por glândulas, chamadas de glândulas endócrinas, que são transportadas na corrente sanguínea e atuam sobre a atividade metabólica de outras células no corpo, tá bem? E além disso, pessoal, os hormônios eles participam da manutenção do equilíbrio interno do nosso corpo e vão regular diversas atividades existentes no nosso corpo. Então, resumindo, os hormônios, são substâncias que trabalham em prol do equilíbrio do nosso corpo, tá certo? Pois bem, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, os hormônios eles são transportados pela corrente sanguínea, né? A partir do local onde eles são produzidos, que são as glândulas, e aí eles são, naqueles locais das glândulas, eles são jogados na corrente sanguínea. E aí eles vão ser transportados ao longo do corpo até atingir as suas células-alvo, tá? As células-alvo são o local de atuação daquele hormônio, onde o hormônio vai atuar. Eu trouxe um exemplo para vocês. Então, eu trouxe o exemplo aí do hormônio antidiurético, tá? O ADH. ADH é a sigla de hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético ele é produzido em uma região específica do encéfalo, tá? No nosso cérebro, aqui na nossa cabeça. Então, o ADH é produzido lá no cérebro. E aí o ADH tem a função de promover a reabsorção de água nos nossos rins. Então, lá nos rins vai haver uma maior reabsorção de água e essa água vai voltar para a corrente sanguínea, fazendo com que seja pouca urina produzida, tá certo? Então, o ADH tem essa função, beleza? E aí, o ADH, ele é produzido lá no encéfalo, não é isso? E aí ele é lançado na corrente sanguínea e ele vai percorrer todo o nosso corpo, tá? Toda essa região específica do corpo, até atingir suas células-alvos, que estão localizadas nos rins. E aí, quando o antidiurético, né? O hormônio antidiurético atinge as suas células-alvos nos rins, ele vai atuar aí promovendo a maior reabsorção de água, vai fazer com que a água seja reabsorvida, tá bem? Então, pessoal, o hormônio antidiurético ele é muito importante porque ele evita a desidratação do corpo, tá bem? Então, essa a atuação desse hormônio, tá? Ele é, não esqueçam, o percurso que ele faz, ele é produzido no cérebro, transportado na corrente sanguínea até atingir suas células-alvos que são localizadas nos rins, tá bem? Pois bem,
Os hormônios, pessoal, eles podem inibir ou estimular a atividade das suas células-alvo. Como assim, professor? Existem hormônios que eles vão atuar aí inibindo a função de um determinado órgão. Por exemplo, a função dele naquela célula-alvo daquele órgão é de inibir, tá? Enquanto tem outros hormônios que vai estimular a atividade das suas células-alvo. Por exemplo, a adrenalina, o exemplo que eu dei no início da nossa aula. A adrenalina é um hormônio que atua aí acelerando, estimulando a atividade de órgãos, como por exemplo o coração. Então, a adrenalina é produzida lá na sua glândula, tá certo? E aí é lançado na corrente sanguínea e vai atuar lá no coração, aumentando a frequência cardíaca, fazendo com que o coração bata mais forte. Então, aquela sensação do coração batendo mais forte, nada mais é que a adrenalina atuando lá nas células-alvo do coração. Isso, a adrenalina está estimulando a atividade do coração. Mas existem hormônios que também eles vão inibir, tá? Então vai ter hormônios que vai fazer com que a frequência cardíaca seja diminuída, tá bem, pessoal? Então os hormônios não são iguais, tá certo? Além disso, pessoal, cada hormônio vai ter o seu tempo de atuação, cada hormônio tem o seu tempo, tá? Então vai ter hormônios que depois de lançados na corrente sanguínea, ele vai agir aí em questão de segundos, como por exemplo a adrenalina, novamente trazendo o exemplo da adrenalina. Quando nós somos submetidos a uma situação de risco ou perigo, né? Então a adrenalina, ela é lançada no corpo na mesma hora, tá certo? E aí essa adrenalina vai atuar no nosso corpo, fazendo com que a gente sinta aquelas reações lá, de coração acelerado, frequência respiratória também aumenta, né? A pupila dilata, a pessoa mantém a concentração. Tudo isso aí é porque a adrenalina mantém o nosso corpo aí nessas situações de risco ou perigo, tá? Então, a adrenalina age em segundos. Em contrapartida, existem hormônios que eles demoram de horas até meses, tá? Para ter uma atuação depois que são lançados na corrente sanguínea. Então, é isso que quer dizer que cada hormônio tem o seu tempo de atuação. Cada hormônio vai ter o seu tempo específico, beleza? Pois bem, pessoal, então, continuando. Pessoal, essas substâncias, elas são muito bem controladas pelo nosso organismo, tá? Então, a produção delas é muito regulada pelo corpo, porque são substâncias que vão manter o equilíbrio do nosso corpo. Então, o corpo precisa regular essa produção para que não haja nenhum desequilíbrio, tá bem? E aí, se houver um desequilíbrio, como nós iremos ver mais adiante, isso pode causar prejuízos ao organismo, tá? Isso pode causar aí doenças, como nós iremos ver mais posteriormente, beleza? Pois bem, pessoal, então essa parte aqui inicial, eu vou pedir que vocês peguem o caderno de vocês, peguem a caneta, o caderno, não sei, mas para anotar essa parte inicial, tá? Essa introduçãozinha sobre hormônios, que é muito importante para que vocês entendam aí como que os hormônios atuam no nosso corpo. Então eu vou dar um tempinho, tá bom? Uns 3 minutinhos para vocês anotarem aqui essas partes e aí nos vemos daqui a alguns instantes.
pessoal, então voltamos. Vocês copiaram direitinho? Pois bem, vamos continuar. Gente, e uma coisa que eu quero trazer para vocês e que é muito importante é que os hormônios, eles não são uma exclusividade dos seres humanos, tá? Outros animais também possuem hormônios aí atuando, controlando o corpo desses animais e vegetais também. Então, hormônios são substâncias que estão presentes nos seres vivos, tá? Não são uma exclusividade apenas dos seres humanos. E aí eu poderia passar essa aula inteira trazendo exemplos de animais e vegetais que têm hormônios atuando aí no corpo deles. Só que eu trouxe dois exemplos que são muito interessantes, tá? Para vocês observarem. Então, eu trouxe o exemplo aí da equidizona. A equidizona é um hormônio produzido em artrópodes, principalmente em insetos, que é responsável pelo processo de muda do exoesqueleto desses animais. O exoesqueleto é essa carapaça desses animais, tá? Então, é um esqueleto externo. Como o próprio nome já diz, exoesqueleto é um esqueleto externo. E esse esqueleto, ele tem aí a responsabilidade de sustentar e proteger o corpo desses animais, tá bem? Porque eles são invertebrados, né? Então, ele precisa ter uma proteção externa para que o corpo dele fique protegido, não é isso? Então, esses animais, eles crescem ao longo da vida, né? Eles nascem pequenininho e vão crescendo. E aí, esse exoesqueleto dele precisa ser trocado ao longo desse tempo. E esse exoesqueleto é trocado aí através desse hormônio. Então, esse hormônio é que avisa lá para o corpo do artrópode, dos insetos, falando: ei, inseto, tá na hora de você trocar o exoesqueleto, meu amigo. Abandone o esqueleto antigo, tá certo? E vamos deixar desenvolver um novo. Então, esse hormônio aqui é que tem essa responsabilidade desse processo de muda do exoesqueleto. E aí, imaginem, pensem comigo, se há esse hormônio aqui é desregulado no corpo desses insetos, o que vai acontecer? Eles não vão passar por esse processo de muda, né? A muda do exoesqueleto vai ser prejudicada, prejudicando a vida desses animais, podendo levar eles até a morte. Então, é um exemplo muito interessante para que vocês entendam a atuação dos hormônios, tá? E como que os hormônios são importantes também para os animais, tá certo? E aí eu trouxe um exemplo de um hormônio vegetal muito importante também, que é o etileno. O etileno é um hormônio presente nos seres vegetais, nas plantas, tá? E aí o etileno, ele é responsável pelo processo de amadurecimento dos frutos. Então, os frutos só amadurecem se aquela planta produzir etileno, tá? Então, o etileno, ele é benéfico tanto para as plantas quanto para nós, seres humanos, né? Que vamos consumir aquelas frutas. Então, se houver uma malprodução desses hormônios aqui, do etileno naquela planta, os frutos dela não vai amadurecer, tá, pessoal? Então, outro exemplo aí de como que os hormônios são muito importantes, tá? Só aqui na nossa aula, nós iremos focar mais no sistema endócrino voltado para os seres humanos, tá bem? Então, esses foram só alguns exemplos aí de como que os hormônios não são uma exclusividade, para vocês ficarem sabendo disso, beleza? Pois bem, e falando que nós iremos focar aí nos hormônios envolvendo os seres humanos, a regulação do corpo dos seres humanos é feita por dois sistemas, que é o sistema nervoso, tá? O sistema nervoso que vai atuar controlando o nosso corpo. Todas as funções do nosso corpo são controladas pelo sistema nervoso. O sistema nervoso é como se fosse o computador do nosso corpo. Então, se você tem uma função no seu corpo, por exemplo, levanta sua mão. Estou levantando a minha mão agora. É o meu sistema nervoso que está atuando, mandando os meus músculos aqui do braço levantarem a minha mão, tá certo? E o sistema nervoso é muito importante. E além do sistema nervoso aí, outro sistema que atua na regulação do corpo é o sistema endócrino. Então, esses dois sistemas, eles estão atuando em conjunto aí para regular e manter o equilíbrio do nosso corpo. E aí, se houver aí alguma desregulação nesses dois sistemas aqui, vai haver aí um prejuízo para esse equilíbrio, né, do corpo, beleza? E o sistema endócrino, pessoal, ele é regulado através de hormônios. Então, os hormônios são aí os responsáveis por controlar o sistema endócrino. E se o sistema endócrino faz parte da regulação do nosso corpo, os hormônios atuam regulando o corpo, tá certo? Então, para vocês perceberem como que isso tá tudo conectado, tá certo?
E os hormônios, pessoal, eles são produzidos em um local específico, tá? Chamado de glândulas endócrinas. E as glândulas endócrinas fazem parte do sistema endócrino. Por isso que o nome é sistema endócrino, tá certo? Pois bem, pessoal, só que antes de eu falar especificadamente de glândulas endócrinas, eu quero que vocês observem uma coisa. As glândulas, pessoal, no nosso corpo são de dois tipos, tá? Então, no nosso corpo tem glândulas tanto exócrinas quanto glândulas endócrinas. E aí nós vamos saber a diferença entre elas. Porque há diferença entre elas, tá certo? E essa diferença está aí no tipo de substância que essas glândulas produzem e no local onde essas substâncias são lançadas, tá bem? Pois bem, vamos iniciar aí pelas glândulas exócrinas. E glândulas exócrinas, o prefixo exo significa fora. Então, as substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas são lançadas para fora do corpo ou para a cavidade de órgãos ocos, como por exemplo, a boca, o estômago e o intestino. E outros exemplos de órgãos ocos que existem no nosso corpo, tá? Então não esqueçam, glândulas exócrinas, exo de fora. Essas glândulas produzem substâncias que vão ser liberadas para fora ou para a cavidade de órgãos ocos, tá bem? E aí, exemplos de glândulas exócrinas, professora? As glândulas mamárias, olha só, as glândulas mamárias que têm a responsabilidade de produzir o leite materno, né? Que vai aí atuar no desenvolvimento do bebê, nutrindo o bebê, né? Então, as glândulas mamárias são exemplos de glândulas que são glândulas exócrinas, porque essas glândulas vão produzir uma secreção, o leite materno, que é eliminado para fora do corpo, né? No caso das mulheres. E aí vai ser eliminado para fora do corpo, tá bem? Então, por isso que é uma glândula exócrina. Outro exemplo, as glândulas gástricas. Então, nós vimos glândulas gástricas quando falamos lá sobre o sistema digestório. E aí nós vimos a atuação dessas glândulas gástricas, não foi isso? E as glândulas gástricas, elas estão atuando lá no estômago, ajudando no processo de digestão dos alimentos. Então, são glândulas que são muito importantes para o corpo também, tá, pessoal? E são exemplos de glândulas que são exócrinas, tá certo? Porque vão produzir uma substância e essa substância é lançada para a cavidade de um órgão oco, que é o estômago, tá certo? Outros exemplos aí de glândulas que são produzidas lá no sistema digestório, as glândulas intestinais, tá? Que vão lançar suas substâncias lá no intestino, ajudando também na digestão dos alimentos. Então, sistema digestório é um exemplo de um sistema que tem várias glândulas exócrinas lá nele, beleza? Pois bem, pessoal, além dessas glândulas, outro exemplo de glândulas exócrinas são as glândulas sudoríparas. E aí as glândulas sudoríparas são responsáveis por produzir o suor. E aí ao longo da nossa pele, em toda a nossa pele, existem glândulas sudoríparas, tá? Que estão produzindo aí esse suor, beleza? E aí o suor ele é lançado e expelido para fora do nosso corpo. E tem a responsabilidade aí de manter o equilíbrio da nossa temperatura, né? Da temperatura corporal. Então as glândulas sudoríparas também são muito importantes e são outro exemplo de glândulas exócrinas, porque produzem uma substância dentro do corpo, tá? Nessas glândulas, e essa substância vai ser lançada para fora do corpo, beleza? Perfeito, gente. E outro exemplo, tá, que eu trouxe para vocês são as glândulas salivares. Falamos de glândulas salivares quando falamos também lá sobre o sistema digestório, né? E aí as glândulas salivares estão localizadas ao longo aqui da nossa boca e são responsáveis por produzir a saliva, que também é uma secreção produzida aí por uma glândula exócrina, né? Que são as glândulas salivares, porque essas glândulas vão produzir a substância, a saliva, e essa substância vai ser lançada para o interior de um órgão oco, que é a boca, tá certo? Então esses são exemplos bem básicos e bem práticos aí para vocês observarem a atuação de glândulas exócrinas, beleza? E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o seguinte, as glândulas exócrinas, elas não são pertencentes ao sistema endócrino. Eu trouxe só um exemplo para vocês e uma explicação breve do que são glândulas exócrinas para
quero mostrar para vocês que no nosso corpo existem dois tipos de glândulas. Essas glândulas exócrinas, elas têm a responsabilidade apenas de produzir substâncias, que no caso são secreções, tá? Para o nosso corpo, para ajudar no processo aí de desenvolvimento dos bebês, como é o caso das glândulas mamárias, ou para ajudar aí em diversas outras funções do nosso corpo, como é o caso das glândulas gástricas, das glândulas sudoríparas e das glândulas salivares, tá bem? Em contrapartida, gente, as glândulas endócrinas, endo é um prefixo que significa dentro, tá? Então, endo significa dentro. Então, as substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas são liberadas na corrente sanguínea. Então, olha só, um macetezinho para vocês entenderem, tá? Endo, pessoal, significa dentro e exo significa fora, tá bem? Então, para vocês não esquecerem, exócrinas produzem substâncias que serão lançadas para fora do corpo ou para a cavidade de órgãos outros. Endócrinas produzem substâncias que vão ser lançadas na corrente sanguínea, tá bem? E aí vão atuar em células específicas que são as nossas células-alvo, tá? E as glândulas endócrinas, elas são responsáveis por produzir os hormônios, tá? E eu já até mostrei para vocês como que ocorre essa produção de hormônio. Então, os hormônios são produzidos lá nas glândulas endócrinas, né? E aí eu trouxe um exemplo de uma glândula que nós já iremos ver qual que é essa glândula. E aí eles são produzidos e são lançados na corrente sanguínea. E aí a partir do momento que eles são lançados na corrente sanguínea, eles vão ser transportados pelo corpo e aí vão atuar em uma célula-alvo, tá? Em uma célula-alvo específica aí. E aí aquela célula-alvo nada mais é que o local de atuação daquele hormônio, tá bem? Então é o local onde aquele hormônio vai atuar e vai aí desenvolver as suas funções, tá bem? E tudo isso, pessoal, as glândulas endócrinas, elas fazem parte do sistema endócrino. E o sistema endócrino é formado aí por glândulas endócrinas, por hormônios que vão aí ter a responsabilidade de atuar no nosso corpo, beleza? Então, esse sistema endócrino aqui, ele vai estar aí regulando o corpo, mantendo o equilíbrio do corpo juntamente com o sistema nervoso, tá bem? Pois bem, pessoal, e aí eu trouxe um exemplozinho aqui no nosso corpo de diversas glândulas endócrinas que o nosso corpo possui. Então, no nosso corpo tem diversas glândulas endócrinas. Eu também poderia passar essa aula inteira falando de diversas glândulas endócrinas que tem no nosso corpo. Porém, eu trouxe somente as principais, tá? E nós iremos estudar somente essas principais. Vocês vão sair dessa sequência de aulas sobre o sistema nervoso aí sabendo tudo sobre essas glândulas, beleza? Então, um exemplo de glândula aí endócrina é a hipófise, tá? A hipófise é uma glândula que ela também é chamada de glândula pituitária, porque ela é bem pequenininha, ela tem mais ou menos o tamanho de um ervilho. E aí essa glândula, ela tá localizada no encéfalo, no nosso cérebro, tá bem? E aí essa glândula tem funções, apesar de ser pequenininha, ela tem uma função tão importante que ela produz vários hormônios, como todos esses exemplos aqui, como o adrenocorticotrópico, o estimulante da tireoide, o hormônio do crescimento, prolactina, folículo estimulante e o luteinizante. Nós iremos ver todos esses hormônios na próxima aula, tá bem? Então, como eu falei para vocês, a hipófise atua regulando todas as outras glândulas do nosso corpo. Então, apesar de pequenininha, ela tem uma responsabilidade muito grande sobre o nosso corpo, beleza? Lá no encéfalo, no nosso cérebro, também tem outra glândula muito importante, que é o hipotálamo. E o hipotálamo, ele vai produzir hormônios que vão regular a hipófise, tá? Então, a hipófise regula todas as outras glândulas do nosso corpo e a hipófise, ela é regulada a partir do hipotálamo, tá bem? E o hipotálamo é o local aí de conexão entre o sistema endócrino e o sistema nervoso, tá bem? Além disso, além de produzir hormônios regulatórios, lá no hipotálamo é produzido o hormônio antidiurético. Olha só o exemplo que eu dei no início da aula, né? Do hormônio antidiurético que vai atuar lá sobre os rins, né? Lá fazendo com que os rins reabsorvam uma quantidade maior de água, né? Isso, o ADH. E além dos hormônios regulatórios do antidiurético, o hipotálamo também vai produzir a ocitocina, que é outro hormônio muito importante para o nosso corpo, tá certo? Então são essas duas glândulas que estão presentes no nosso encéfalo, tá? Aqui na nossa cabeça, no nosso cérebro.
Beleza, gente. Além dessas glândulas endócrinas presentes no nosso cérebro, nós temos aí a presença da glândula tireoide. E a glândula tireoide tem a responsabilidade de produzir dois hormônios muito importantes, que é o T4 e o T3. Eles têm uma atuação muito importante no nosso corpo, como nós iremos ver também na próxima aula, tá bem? Então, a glândula tireoide, ela se localiza mais ou menos aqui no nosso pescoço, tá? No início do nosso pescoço. Beleza, pessoal? E atrás da glândula tireoide tem uma glândula chamada de paratireoide, porque ela está atrás da tireoide, tá? Então, a paratireoide, ela tem responsabilidade de produzir um hormônio chamado de paratormônio. E o paratormônio também é muito importante. Eu tô falando que esses hormônios são muito importantes, né? Não tem nenhum mais importante ou outro menos importante. Todos são importantes para manter o equilíbrio do nosso corpo e para regular o nosso corpo, tá certo, pessoal? Pois bem, pessoal, além da glândula paratireoide, nós temos uma glândula muito importante chamada de pâncreas. E o pâncreas, ele tem uma atuação tanto no sistema endócrino como no sistema digestório. Quando nós falamos de sistema digestório, lembram? Eu falei sobre a atuação do pâncreas no sistema digestório. Então, o pâncreas também tem uma atuação no sistema endócrino, tá? E a atuação dele é produzir dois hormônios importantíssimos para o nosso corpo, que é a insulina e o glucagon. Esses dois hormônios são importantíssimos, tá, pessoal? Além do pâncreas, no nosso corpo também tem glândulas que estão em cima dos rins, que são chamadas de suprarrenais ou glândulas adrenais, tá? Suprarrenais porque elas estão sobre os rins, tá? E em cima dos rins, por isso que supra, tá bem? Então, essas glândulas, elas atuam produzindo aí diversos hormônios, como por exemplo a adrenalina. Olha só, a adrenalina, dei o exemplo da adrenalina no início da aula, né? Então, a adrenalina é um hormônio produzido lá na suprarrenal, beleza? Além da adrenalina, as suprarrenais, elas produzem a noradrenalina, que é outro exemplo aí de um hormônio que vai estar atuando aí no corpo em situações de risco ou situações de perigo, que é muito importante também, tá bem? E além desses hormônios, lá nas suprarrenais também é produzido o cortisol, que é um hormônio também muito importante, tá bem? Pois bem, pessoal, e além dessas glândulas, existem glândulas endócrinas que são exclusivas dos homens e exclusiva das mulheres, tá certo? E quais que são essas glândulas? Os ovários, no caso das mulheres, os ovários, eles são glândulas endócrinas muito importantes para o corpo das mulheres, porque ele vai produzir dois hormônios muito importantes, que é a progesterona e o estrógeno. Esses hormônios, eles vão estar regulando aí todas as atividades do corpo das mulheres e o aparecimento de características sexuais secundárias femininas, tá? E além disso, esses hormônios vão atuar aí no processo do ciclo menstrual, na gravidez das mulheres. Então, são hormônios muito importantes e exclusivos das mulheres, tá bem? Então, beleza. E quais que são os hormônios que são exclusivos dos homens? A testosterona, tá? Que é produzido aí... que é produzido nos testículos, que são glândulas endócrinas aí exclusivamente dos homens, beleza? Então a testosterona, ela também tem um efeito muito importante sobre o corpo dos homens, porque ela vai atuar regulando aí diversas características que são exclusivas dos homens, masculinas, e também vai atuar nas características secundárias masculinas, beleza? Pois bem, pessoal, então vamos fazer uma síntese rapidinho aqui sobre o sistema endócrino. Então, eu falei que o sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas, né? E as glândulas endócrinas são responsáveis por produzir os hormônios, liberar eles nas correntes sanguíneas. E os hormônios, por sua vez, eles atuam na célula-alvo, produzindo aí características que são específicas aí nesses órgãos de atuação, beleza? Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bem? E que vocês tenham aprendido tudo direitinho. Então é isso, gente. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.